ti mesmo o oráculo ensina. Na busca por sabedoria, a alma se ilumina. Crítica e questionamento, armas contra a tirania, para libertar o pensamento e alcançar a autonomia. Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um Ampliadamente, aquele podcast que você ouve para aprofundar frases, citações, aforismos. Vamos falar daquilo que realmente importa, a língua brasileira, a língua nem tão brasileira, porque a gente fala de frases internacionais também, mas o importante é a gente não deixar passar batido. A gente pega essas frases e aprofunda em discussões riquíssimas com os meus parceiros aqui de bancada. Daniel Scherer, muito bem-vindo. Oi. Muito bom. Leandro Siminovich. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Prazer estar junto de vocês novamente. Boa. E hoje, pessoal, a gente vai ter uma frase que estamos em época de Olimpíadas, finalzinho das Olimpíadas, né? Então, Leandro, a frase de hoje tem a ver com esporte, vem de uma grande rainha do esporte, uma rainha brasileira. Sobre isso. Vá lá, por favor. Qual é a frase de hoje? Hortência Marcari diz o seguinte: o perdedor é aquele que sai da quadra e diz, abre aspas, eu podia ter feito mais, fecha aspas. Esse sentimento eu nunca tive, sempre me entreguei ao máximo. Genial, repita! Repetindo, vamos lá. O perdedor é aquele que sai da quadra e diz, eu poderia ter feito mais. Esse sentimento eu nunca tive, sempre me entreguei ao máximo. Muito bom, né? Muito bom. Ela quando fala essa frase, ela não tá falando de perder ou ganhar, ela tá falando de entrega. O quanto que tu tá realmente 100% fazendo aquilo que deveria estar fazendo. E eu concordo muito com ela, cara, porque e eu acho que essa frase ela me conecta com outro momento que eu me lembro, eu vi uma vez um documentário da Ellen MacArthur, que é uma velejadora, e ela foi a primeira mulher que atravessou o Atlântico sozinha num barco. E é muito legal que é um documentário. Hoje ela trabalha com economia circular, se não me engano. E foi muito legal que nesse documentário dela, ela tem uma hora que ela tá numa tempestade, já tá no último terço da viagem, e ela falou com a câmera, vai começar a tempestade, e aí corta, ela volta toda molhada, não, aconteceu tal coisa, corta, ela vai de novo, no quinto corte, onde ela volta, ela tá realmente acabada e quebrou o mastro, e naquele momento ela se dá conta, assim, eu dei meu 100% e não foi o bastante. Cara, e aí ela se deu conta do tamanho que ela era em relação a tudo aquilo. Porque quando tu não dá o teu 100% daquilo, muitas vezes tu tem capacidade de culpar ou o ambiente, ou o outro, ou a situação, ou as potências, as valências, tudo que tem em volta. Agora, quando tu dá o 100%, tu te dá conta daquilo que tu deu o teu 100%, e mesmo assim não tem resultado. Cara, aí vem uma questão, né? Eu ia fazer o meu contraponto, mas agora vem uma questão que eu tenho que refletir, que talvez as pessoas não deem seu 100% com medo de fracassar. Exatamente. Com medo de te ver fracassando, te perceber que tu não foi, chegou lá, que tu não é tudo aquilo que tu imaginava. E isso eu vejo, assim, eu nunca fui uma pessoa de beber álcool, assim, nunca fui muito menos de drogas, eu acho que isso é um absurdo, sou contra, e já deixo a minha posição aqui, e eu sei de vocês, então não vou perguntar para não cortar o nosso vídeo, mas... Agora não me aguentei. Não, mas... Falando sério, eu acho, por exemplo, que na adolescência a gente tem aquela mania de beber por causa disso, porque quando der errado, tu diz, é que eu tava bêbado, eu cheguei na guria, ela me rejeitou, mas então, pra te poder dar desculpa de não estar 100%, tu usa a bebida, pra me dar coragem. Não, é pra te sentir assim, não estou 100%, então se eu fracassar,
eu não dei meu 100%. Foi por isso que não deu certo. Tá, tudo bem. Eu tenho aonde colocar a responsabilidade, não em mim, né? Exatamente. Tem duas coisas aqui que conectam, não só na frase, mas nisso que vocês estão falando. Primeiro, é um conceito de um psicólogo chamado Julian Rotter. O Julian Rotter, ele criou um conceito chamado locus de controle. E aí ele diz que existem dois locus de controle interno e o locus de controle externo, né? E é um pouco de como é a expectativa da pessoa em relação aos esforços. Quando eu tenho locus de controle interno, quando eu uso mais o locus de controle interno, os meus esforços é o que vão fazer o resultado. Quando eu trabalho e funciono mais com locus de controle externo, eu jogo a responsabilidade para o ambiente, para as coisas, para a bebida, para o que quer que seja, né? Ou até mesmo, no caso do esporte da Hortência, por exemplo, para o adversário, né? Foi ele, não fui eu, né? Então, é super importante tu puxar o protagonismo do resultado, né? Eu acho que isso está ligado com protagonismo, sim, com autorresponsabilidade. Tem um termo em inglês que tem se usado muito, chamado accountability, né, que é a responsabilização pelo resultado, tu assumir isso aí. Mas, e da Hortência, essa frase da Hortência, né, eu sempre me entreguei ao máximo, eu acho que talvez o grande esportista de alto rendimento, a disputa diária dele não é com o outro, é com ele mesmo, né? Com ele de ontem, é sobre superar os seus limites e não superar os outros. É claro que superar os outros, a medalha de ouro na Olimpíadas é melhor do que a de prata, e enfim, né? Tu busca a medalha de ouro, mas eu acho que tu tá o tempo inteiro buscando a ti, né? Buscando ser melhor do que o meu eu anterior, né? E aí, isso não é fácil, né? As pessoas acham, só vai ali pedalar, só vai ali jogar, só ficar jogando basquete vai ganhar. Eu faço uma reflexão junto com toda a nossa audiência, que é ir para a academia. Cara, é tu contra tu mesmo para te ser melhor. E aí, é uma briga. Para mim, eu todo dia tento me convencer que eu não preciso ir hoje. E imagina um atleta que treina 6, 8 horas por dia, não é só prazer, tenho certeza disso. O cara que joga futebol, o cara ali treinar lá para ficar correndo em volta dos cones e ficar chutando 1000 bolas por dia, não é só prazer. Eu acho que tem uma parada curiosa nisso, né, cara? Que ouvindo agora, de novo, como a Lê comentou, a gente está em época de Olimpíada, independente de quando tu estejas ouvindo esse podcast, estamos nos últimos dias das Olimpíadas de Paris 2024. Ouvindo muitos dos brasileiros que estavam lá, medalhistas, ou não só os medalhistas, mas naquela entrevista pós-competição ali, muitos disseram, cara, quase parei, foi ruim, esse ano foi um inferno, tive mal comigo mesmo. Muitos falando de inteligência emocional. E essa frase da Hortência, ela bate muito na inteligência emocional. Quando eu não sinto que eu estou entregando ao máximo, isso me incomoda mais do que estar perdendo. Não perdi porque o outro foi melhor, o quanto o outro foi melhor, o quanto eu fui pior, né? Cara, será que foi o meu máximo mesmo? Se eu não tô o máximo, eu me sinto mal. Daniel, se não me engano, tu foste um basqueteiro, não foste? Fui um basqueteiro da minha infância, digamos assim, né? Mas fui sim, joguei até uns 15 anos, 16 anos. E aí depois eu conheci o computador e larguei tudo. Na minha vida, eu falo sempre, né? Eu seria um professor de educação física nesse momento, né? Eu ganhei bolsa de estudos no IPA para poder jogar basquete pelo colégio e já estava me preparando para fazer faculdade, e aí um vizinho meu comprou um TK-85. Genial! Eu tinha o TK-82, eu tinha o TK-82C. Eu sou bem depois disso. Idades sendo entregues aqui, hein? Idades sendo entregues. E aquilo mudou minha vida completamente. Completamente. E tu consegue te conectar com aquele Daniel da juventude, da infância,
adolescência? Tu consegue te conectar nessa frase da Hortência até por ser o mesmo esporte? Tu sabe que isso é interessante, porque eu jogava basquete não porque eu era apaixonado por basquete. Eu jogava basquete porque eu não sabia jogar futebol. E tu era alto. E eu era alto. Não, é verdade. Eu sou muito alto, então quando eu mandava meu pé chutar e a ordem chegava no pé, a bola já tinha passado, né? Então, eu fui... Aí, quando eu era alto, me convidaram para fazer parte do time do colégio. Eu comecei no colégio, depois fui para um clube, depois fui para outro clube. Fui capitão da seleção gaúcha de basquete, fui o cestinha do time, coisa. Então, e aí tu pensa assim, então tu te dedicava ao máximo. E sim, eu acho que eu sempre fui um pouco assim, e acho que às vezes até demais. E depois eu quero trazer esse contraponto que eu falei para vocês. Mas basquete não era minha paixão, basquete era uma coisa que eu fazia bem. Talvez por me dedicar ao máximo, mesmo que eu não fosse a coisa que eu mais gostasse, porque eu acho que se a gente faz uma coisa, eu sempre falo pro meu filho, mais uma frase minha né, fazer bem feito ou fazer de qualquer jeito, não, uma frase não é bem assim, fazer de qualquer jeito, fazer bem feito é quase o mesmo esforço, né, faz direito uma primeira vez, né, não faz de qualquer jeito as coisas que porque então eu sempre fui muito assim de fazer as coisas bem feitas. E o basquete veio nisso. Acabei fazendo bem feito. Eu treinava muito mais, 6 horas por dia, fim de semana jogando. E aí, quando eu conheci o computador, acabou não tendo mais espaço na minha agenda para o computador e para os amigos. E aí eu abandonei o basquete, porque daí também, se não é para fazer bem feito, aí eu abandono. E aí saí completamente do basquete. Eu tinha recém sido convidado, comecei a jogar na Sojipa, que é um clube aqui do Rio Grande do Sul, bem famoso na época. Tinha acabado de voltar a jogar na Sojipa e acabei abandonando muito por causa disso, por causa do meu tempo. Sojipa é um clube que é super nos esportes, né, cara? Muito. Ginástica, atletismo é muito forte. Judô da Sojipa nas Olimpíadas ali, vários atletas, ginástica também, enfim. Mayra Guiar. Só gente boa. Mas eu queria trazer um outro ponto importante aqui que eu acho que é legal a gente falar, que quando ela fala isso, e o Leandro puxou lá atrás isso, a gente começou a nossa conversa, que é o quanto que tá botando, quanto tá atuando no locus interno, ou seja, tá tudo contigo. Na tua zona de ação, vai lá, toma decisão e faz. Não é o externo, não é o acaso, não é o que acontece, é contigo mesmo. Desconecta do resultado. Não depende do resultado, não importa se ganhou ou perdeu, importa se tu deu o teu máximo. E as pessoas olhando de fora, muitas vezes as pessoas podem ver assim, mas ela não ganhou, o que valeu isso? Não adiantou nada. Adianta muito, porque é um processo evolutivo, e aí vem a inteligência emocional. Nessa Olimpíada, teve um caso muito emblemático para mim, que foi o caso da Vitória Borges, da seleção da ginástica rítmica, pode ser? Rítmica do Brasil, que ela, na semifinal, ela teve uma lesão na panturrilha e ela não conseguiria entrar. E se ela não entrasse, não conseguiriam fazer nada juntas, ia ser desclassificadas, e ela foi com dor mesmo. E tu vê na imagem delas, da prova, que ela não conseguia fazer os exercícios, não conseguia fazer ela ficar na ponta do pé, enfim, ela não conseguiu cumprir o que era possível para poder ganhar uma nota para a próxima etapa. Mas ela não estava lá para isso. Ela estava lá pelo time. E elas conseguiram encerrar. Quando ela encerrou, ela desabou. Ela não estava conseguindo. E o time olhou para ela e falava assim, obrigada por ter feito isso por nós. Ela estava lutando contra a dor dela, esses 4 anos que ela passou por ela, a maturidade, uma menina daquela idade, e com aquela pressão dentro de uma Olimpíada em Paris, com todo mundo olhando, o grau de inteligência emocional que essa menina ela conseguiu desenvolver a ponto de ela entrar, e tu não entender o que está acontecendo, por que perdeu o Brasil. Depois que começa a explicar, tu vê o grau de entrega, ela foi muito mais, inclusive, que 100%. Acho que ela extrapolou o 100% dela. Não tem a ver com o resultado. Não é porque ela não teve medalha, o time teve medalha, que não valeu a pena esse crescimento dela. Ela amadureceu muito. E tem muito a ver com o que a Hortência falou. Total, cara. Essa história e o Daniel comentando sobre ele ali no basquete, né? Acho que tem a frase da Hortência, ela é muito legal. Perdedor é aquele que sai da quadra e diz, eu poderia ter feito mais.
É comportamento, não é comportamento. resultado. E não é sobre o outro, né? É sobre o quanto tu te entregou de fato, cara. O quanto tu te entregou de fato. E aí a gente olha para todos os lados ali e o cara sai quando perde, sai desconsolado, muito mais por si. E nas Olimpíadas, o que tem de pedido de desculpas, né? Desculpas, eu não cheguei lá. Velho, os caras lá estão entre os 10.500 melhores do planeta, né? Já chegou lá, mas a sensação de eu poderia ter feito mais, né? É brutal, e o peso que isso bota junto. Ou então as pessoas ainda estão olhando para o resultado. Se não tiver medalha, não valeu a pena. Então, de novo, é o locus externo. Parece que o que vale é o externo brilhante pendurado no peito. E não o interno, quanto desenvolve de fato. Esse negócio das Olimpíadas, esse ano me fez repensar em muitas coisas, né, sobre Olimpíadas. Porque eu também sempre pensei nisso que tu comentou, né, Leandro? Pô, os caras são os melhores. E eu sempre achei, sabe, pô, os atletas só querem ficar num quartinho bom lá, fazer festa, ganhando tudo de graça. Eu sempre tive um pouco isso, assim, porque na minha vida de atleta eu sei também que existe muita questão da política, dos preferidos, como em qualquer lugar. Mas independentemente disso, quando tu vê um atleta, como tu comentou, sabe, pedindo desculpas porque não chegou lá, ou seja, ele assumiu a responsabilidade por representar o país. A gente vê uma menina como essa fazendo isso, e eu me emociono, eu fico realmente arrepiado quando tu ouve uma história dessas de superação dela com ela mesma, muito mais do que com os outros, né? Acho que ela realmente sentiu o peso da responsabilidade. Eu mudo de opinião, e não tenho nunca vergonha de mudar de opinião, principalmente depois de escutar muito a música do Raul Seixas, né, de Metamorfose Ambulante, que eu gosto demais, mas eu mudo de opinião e vejo que o país realmente precisa apostar muito mais, ou pelo menos celebrar muito mais esses atletas. Eles estão representando o país, né? Eles estão lá, são 250, acho que o Brasil, a delegação do Brasil. Cara, precisam ter mais apoio lá, precisam... Aí tu vê os caras com uns fardamento ridículo comparado com os outros países, isso não é nada financeiramente para um país. Será que a gente não tem que apoiar um pouco mais isso, né? Pô, são os melhores do Brasil, são os caras que estão representando o nosso país. Aí a gente vai entrar num lugar que a gente vai acabar fugindo muito do tema, né, Daniel, que é o investimento no esporte. Então eu não vou nem entrar nessa parada aí para não descambar para um outro. Não é sobre descambar por opiniões, é para não sair da nossa proposta de discutir frase, né? Então eu vou trazer a frase de volta no contraponto. Porque até agora nós temos falado que nós precisamos dar 100%. Então eu quero fazer um contraponto. No que nós precisamos dar 100%? Porque eu imagino que atletas como esse, como a mulher que atravessou o Rio, ou triatletas, os caras dedicam muito da sua vida e abrem mão de outras coisas. Então, quando a gente dedica... Uma vez eu tenho um amigo que diz, né? Não, quando eu faço uma coisa, eu faço 100%. E aí o que acontece? É um excelente... um cara que se deu bem no que ele se propôs a fazer e perdeu a família. Exato. Eu conheço, inclusive, empresários muito ricos que eles já me disseram, assim, quando eu tinha lá meus 30 anos, eu decidi que eu ia trabalhar muito. Se separou, os filhos não falam com ele, mas tudo bem, ele deixou isso para depois. Então, o 100% você me preocupa se é 100% mesmo, né? Não, e a pergunta, genial a tua provocação, parece que só há espaço para 100% na nossa vida. Aí é que tá. E aí eu dessa forma colocando, quer dizer que o resto tudo é zero. Será? E aí, de novo, a gente está quantificando algo que eu não sei se é quantificável, tá? Eu não sei se existe o 100% concreto de fato. Mas... Não, eu vou num lugar, eu gostei disso, vai lá. Eu vou num lugar que é o seguinte: 100% do tempo é diferente de 100% do esforço. Eu acho que essa é a sacada. Bom. Né? 100% do tempo não é a mesma coisa que 100% do esforço. Cara, eu vou me propor a ser atleta 5 vezes por semana por 1 hora.
Então, nessas 5 horas, estarei 100% atleta. Eu não vou pensar outra coisa. É um pouco da lógica do mindfulness, né? Esteja inteiro, íntegro nesse lugar, né? E quando estou falando de íntegro, não estou falando de integridade, mas inteireza mesmo, né? Esteja inteiro nesse lugar, fazendo aquilo, só aquilo, com a mente naquilo, com foco naquilo. Isso é 100%. Passou essa hora diária de exercício, bom, então agora eu vou trabalhar, agora eu vou namorar, agora eu vou cuidar de filho, agora eu vou fazer... Eu dividi o tempo entre as diversas prioridades e focar 100% em cada uma delas na janela de tempo dela, né? Isso que tu trouxeste, Daniel, teu amigo, é a minha história, né? A minha história. Eu quase perdi um casamento por conta de ocupar 100% no trabalho com uma miopia de que era a respeito de tempo, né? E é extremamente difícil, cara, extremamente difícil conseguir equilibrar esses dois lugares. Eu acho que o equilíbrio passou no entendimento de que é diferente. 100% do esforço é separado de 100% do tempo. Eu acho que tu clarificou perfeitamente, Leandro. Concordo contigo e acho que isso foi importante para a gente delimitar bem a frase dela, porque realmente a frase dela tem muito em relação a isso. Mas eu quero fazer dar um temperinho aí nessa brincadeira. Vamos debater. Eu acho legal, é um ponto de partida. O 100% de esforço não é 100% do tempo. Beleza. Acho perfeito. E quando não basta? E quando que tu tem que realmente ocupar mais tempo para chegar no 100% de esforço? Cara, nesse lugar... Prioridade, tu falou antes, né? A gente tem eternas prioridades, mas prioridade é uma palavra que não deveria ter plural, né? A prioridade, ela é a prioridade. E tu está propondo que seja do momento. Então, arbitra um tempo para isso e esteja 100%. É a premissa do mindfulness, é a premissa da yoga, que esteja aqui agora nessa membrana chamada presente, entre o passado e o futuro, essa mínima membrana, mas esteja ali 100% dela, sem pensar em outra coisa, sentindo tudo ali dentro. Beleza. E quando não basta? E quando precisa de mais? Como é que eu tô falando isso porque eu acho que é um assunto relevante para todos nós, tá? Uau. Porque a gente vive isso, seja na Olimpíada como atleta, que os caras treinam 18 horas por dia, porque senão eles não conseguem chegar na performance que tem que ter, seja a gente na vida profissional que a gente precisa entregar coisas e são muitas demandas e a gente precisa, porque precisa ter um certo rendimento. Se eu não entregar X demandas, eu não ganho X rendimentos. E talvez não valha a pena, não consiga equalizar isso. Eu acho que aqui entra um engano muito comum do que as pessoas entendem entre equilíbrio da vida pessoal e profissional. E aí eu estou falando, conectando no atleta, o atleta profissional, né? Então, conectando no atleta, a gente fala do atleta profissional, conectando vou chamar nos seres humanos normais, a gente fala do teu trabalho, né? Existe eu acho que é uma falha de entendimento muito comum de que o equilíbrio entre essas duas vidas, a vida profissional e a vida pessoal, é uma linha reta. É um tempo totalmente novo. Gangorra, saca quando a gangorra tá os dois lugares no meio do caminho? Aquilo ali é o equilíbrio, eu tô exatamente igual para os dois lados. E no meu entendimento, o equilíbrio, ele é a própria gangorra. Ora mais para um lado, ora mais para o outro. E na soma total, na média, tem que estar perto, bem perto, mas eu vou estar mais para um lado, mais para o outro em cada momento diferente. Então, se num determinado momento a minha vida profissional exigir, então nós estamos falando de ciclo olímpico, né? Para conectar de novo na Hortência, ciclo olímpico. Cara, terminou a Olimpíada, o primeiro ano do ciclo olímpico, eu puxo um pouco o freio de mão para focar um pouco mais na família, por exemplo, e em outros projetos, tarará, dou uma focada ali, sem perder o atleta de vista, continuo profissional, treinando, mas com menos afinco. Conforme chega a época de qualificatórias e buscar tempo, eu aumento, cara, pré-Olimpíada, 100% do tempo focado no 100% de esforço. 100% do tempo focado no 100% de esforço. Então, eu acho que essa tua provocação ela é muito pertinente, principalmente porque as pessoas entendem que
o equilíbrio tem que estar 50% do meu tempo em cada lugar. Não, pode ser 75-25 num momento, pode ser 25-75 em outro. Genial, Na média importante. final, Beleza, é importante a gente falar sobre isso, porque eu uso uma outra metáfora que não era gangorra, eu uso da conta corrente. Tem coisas que te debitam, tiram, e coisas que acreditam. Então tu vai jogando, debitando e acreditando da tua vida ali. O saldo tem que ser azul, ponto. Não pode ser no vermelho o saldo, tu vai jogando com isso o tempo todo. O legal disso é que, acho que fica claro para todo mundo, que isso tem que ser intencional. Tu tem que ter clareza que está acontecendo, tu tem que ter entendimento que hora está debitando, hora está acreditando, ou a gangorra está indo para lá e para cá, e tu tem que intencionalmente fazer algo com 100% de esforço para a coisa se balancear. Mas aí vem o que nós estávamos falando antes, né? A responsabilidade é tua. Totalmente tua. Porque as pessoas acabam botando essa responsabilidade, tipo assim, a responsabilidade é minha, eu ponho em quem eu quiser, né? Como da culpa. Exatamente. É minha, eu boto em quem eu quiser. E é muito normal as pessoas fugirem da responsabilidade. E eu acho que esse é um diferencial entre profissionais, entre pessoas, entre todos os tipos de situações que a gente possa imaginar, né? É diferencial quem realmente assume as suas responsabilidades. E diferente do que tu falou, assim, Alessandro, de novo, para a gente fazer as nossos debates. Ótimo. Quando eu assumi a presidência da Sucesso aqui no Rio Grande do Sul, que é uma associação de usuários de tecnologia, eu fui me consultar antes com os ex-presidentes, porque acho que a gente tem que ser humilde, né, entender um pouco, aprender com quem já passou e etc. E eu fui lá perguntar. E um deles me disse, cara, tu tem família, tu tem trabalho, tu tem associação, tu tem teus hobbies. Agora, o teu peso maior tem que ser a associação, porque agora tu é o responsável por ela. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tô fazendo o meu balanceamento, mas vai chegar horas que tu vai ter que tomar uma decisão, o que é a tua bola da vez. Então, tu já sabe qual a tua prioridade naquele momento, naquele intervalo de tempo, como o Leandro falou da ginasta, né? Esse ano, então, ela pode priorizar a família, ano que vem ela tem que priorizar a ginástica. Então, esse balanço fica mais claro para ti, porque a responsabilidade continua sendo tua. Se por acaso priorizou isso e tu te ralou na outra, não pode botar culpa em ninguém além em ti mesmo, né? Não, pelo contrário, perfeito. Aí faz com que tu, sendo responsável por ti e pelas tuas relações, que tu planeje isso. Poxa, se eu vou ter mais tempo lá como presidente de tal associação e isso vai me ocupar um tempo, o que eu faço quando eu tiver o outro lado? Eu vou parar porque eu preciso... Não, peraí, eu tenho que intencionalmente construir esse 100% do outro lado. Tinha uma vez eu vi um vídeo, não sei quem era, uma pessoa falando que ele criava agenda para o fim de semana dele. E alguém perguntou, mas tu não acha demais isso? Fazer agenda para o fim de semana, não é descansar? Ele, não. É que assim, ó, na semana eu tenho agenda porque é importante. Agenda do trabalho. Então, no fim de semana também é importante para mim. Então, eu crio agenda com a família. Então, a gente vai fazer tal coisa, vamos curtir, vamos passear, vamos no cinema, vamos fazer pizza junto, fazer tal coisa. Mas eu coloco em formato de agenda porque é a forma como eu leio o que é importância é para entender que realmente eu vou curtir aquele momento com eles. Se eu não agendar isso, o fim de semana, eu vou acordar mais tarde, sozinho, eles vão estar fazendo a vida deles. A gente vai ver se vai conseguir sair para jantar, sair para passear. Então, eu não estou dando o meu esforço para que aquilo aconteça, algo que é muito bom para mim também. Legal esse negócio da agenda para o final de semana. Você que está nos ouvindo, volte 2 episódios, vá lá no episódio 8 e veja sobre plano A e plano B. Agenda no final de semana não significa que eu vou fazer exatamente o que está agendado, mas posso adaptar. Tem um guia para isso, uma orientação. Muito bom, pessoal. Olha só, que bom que tem o Leandro aqui, que tem memória, ele lembra qual episódio, qual o tema, ou ele roubou no jogo e abriu enquanto estávamos conversando aqui. Mas chegou na hora do nosso sorteio de quadros. Não, calma. Antes de sortear quadro, Ale, antes de sortear quadro, vai lá. Eu quero fazer uma pergunta para ti, cara, porque... Para mim? Para ti e pro Daniel também. O Daniel foi palestrante em algum lugar do passado dele, mas tu como professor, um instrutor da mesma forma. Palestrante também, por que não? Palestrante, não, somos, mas dentro das aulas que a gente costuma dar, cara, eu queria saber se tu também já te sentiu assim em algum momento. A gente, para tu que está nos ouvindo, a cada aula que a gente dá, a gente recebe do cliente, ou enfim, dos alunos, uma avaliação
de reação. Gostaram, não gostaram? Qual foi a nota? O que acharam, o que não acharam? Mais de uma vez eu saí de um encontro dizendo assim, nossa, foi horrível. Foi péssimo. Pra ti foi horrível e pra eles? Pra mim foi horrível. Eles gostaram. Era sobre a expectativa. Pra expectativa deles foi bom, mas eu saí com o sentimento de que eu podia ter entregue muito mais. Já sentiu isso, cara? Já, é muito comum, até porque a gente, quando o desafio de dar uma aula é que é o mesmo desafio da Olimpíada, tem um limite de tempo. Você tem 1 hora, 2 horas, 3 horas, que nem eles, tem 15 segundos, 20 segundos, uma prova. E naquele momento, a gente vai estar interagindo com outras pessoas. Então, tu não tem controle sobre elas, tem controle sobre ti. Tu te prepara, tu lê, tu pega frases, pega bordões, traz metáforas, te prepara o que pode acontecer isso ou aquilo, mas na hora o que acontece depende daquele grupo, né? Os gregos têm um nome para isso, né? Egrégora, é a energia que nasce do grupo. Então, essa energia que nasce do grupo, ela nasce no grupo. Não tem como prevê-la. Vai acontecer na hora. Mas isso não é locus de controle externo? Não, a responsabilidade. não. Daniel é aqui, né, Daniel? Eu ia nesse ponto. Não, mas para aí. Não, mas calma lá. Não, você não me entenderam. Vou de novo. Vou repetir a audiência. Veja como é. Eu falei que eu me preparo, eu organizo, eu busco, eu crio metáfora, bordões, jargões, eu preparo tudo, mas eu não tenho controle sobre o outro. Então, eu faço tudo o que eu quero fazer e posso fazer, e dentro dessa conjunção com eles, eu vou conduzindo de acordo com a reação, porque depende da reação deles. Não é uma palestra que muitas vezes a gente chega e diz o que quer, e as pessoas perguntam sobre isso depois. É uma aula, então é necessário que exista uma interação, e depende sim do outro. Tá. Geralmente, quando eu sinto isso que tu me perguntou antes, se essa frustração, provavelmente é por coisas que eu não soube lidar, coisas que eu não havia pensado, ou melhor, poderia ter pensado, mas coisas novas que eu não estava preparado para isso. Mas fizeram independente da conexão, independente da egrégora, independente do outro. Porque eu já tive aula onde a turma participou e eu saí insatisfeito. E já tive aula onde ninguém participou e eu saí feliz. Para mim não. Para mim, quando fez a pergunta, veio mais à tona quando a interação houve algum tipo de problema. Não foi aulas que eu... Porque geralmente... As aulas que eu dou, inclusive, eu mexo coisas com a minha cara, do jeito, eu não pego como as coisas como são, eu coloco sempre meu olhar, porque eu sou veículo dessa informação, desse conhecimento. Então, se eu não estiver acreditando naquilo, eu não consigo nem entrar. Assim, então... Mas deixa eu repensar um pouco sobre isso, porque acho interessante essa colocação, né? Diga-me. Foi boa a aula, não foi boa aula. Mas a questão, só relacionando com a frase, mesmo que não foi boa, tu deu teu 100%, e aí nós estamos de novo na medalha olímpica em relação ao quanto esforço eu fiz. Perfeito. Porque isso nem sempre é o resultado, né? E eu não sou professor que nem vocês, apesar de adorar no futuro, quem sabe serei, mas por exemplo, eu tenho o meu canal. Nem sempre eu consigo fazer um vídeo com a qualidade que eu tinha me proposto a fazer. Por quê? Porque eu não estou afim e fiz de qualquer jeito? Pode ser, acontece. Mas porque às vezes o meu 100% não é aquilo que eu queria ter dado de foco, de tempo e de trabalho em cima porque eu não tenho mais recursos para fazer mais do que aquilo. Então o meu 100% não é o 100% do que eu poderia dar. O 100% naquele momento não é o 100% que eu poderia dar. Imagino que aconteça isso nas aulas de vocês. Tu dando o teu máximo, mas tu sabe, tu tá doente, tu tá com outros problemas. Então o teu 100% naquele momento não é o 100% que tu sabe que tu dá. E não quer dizer... Entra a insatisfação. A minha insatisfação entra nesse lugar, quando eu sei que eu poderia ter sido mais. E aí é curioso, porque quando a turma não participa, ou quando eu tô doente, ou enfim, seja qual for o locus externo, o meu incômodo ele é interno, e eu acho que o Ale também traz isso, não é sobre a culpabilidade do externo. Eu saio extremamente insatisfeito porque eu sei que não foi o meu melhor.
E tanto que em alguns lugares, em alguns momentos, quando sai do encontro, as pessoas perguntaram, e aí, como é que foi? A minha resposta sempre costuma ser o seguinte, para eles eu não sei, para mim foi maravilhoso. Eu sei exatamente o quando para mim foi maravilhoso. Então, independente da avaliação que os outros fizeram, e eu não estou diminuindo ela é importantíssima para ajustar minha rota. Não adianta eu estar dando 100% do meu eu se eu estou perdendo todos os jogos. Né? Não é só sobre sair satisfeito com a tua entrega, mas é sobre entender, cara, a tua entrega está bastando ou não está bastando? Né? Esses são dois lugares que a gente tem que separar. Tenho certeza absoluta, e depois na chuva de contexto a gente fala um pouco mais aqui, a Hortência saía insatisfeita na derrota, né? Mas porque ela sabia que poderia ter ganho. Né? Eu acho que essa é a grande parada. Sabia Olha que aí, poderia ter ganho. temos coisas aí para saber hoje. Então, pessoal, começando aqui, vamos fazer o nosso sorteio de quadros. Você que nos acompanha, a audiência, sabe que desde o episódio 9 ou 8, não me lembro bem, Leandro, me corrija, a gente começou a sortear os quadros para que todos nós pudéssemos não estar preparados para isso e poder ampliar nossas próprias mentes. Então, eu vou lá sortear o quadro. Atenção. 3, 2, 1. Cadê? Aqui. Um ponto de vista é a vista de um ponto. Sim, esse quadro é aquele famoso, pessoal, onde todos nós assumimos o mesmo chapéu. Todo mundo vai falar a mesma coisa. Só que independente, eu fiz também um sorteio de qual vai ser. Preparei isso. Não, Boa. Eu só erro 3 vezes, cara. Só um pouquinho. Vou sortear, assim, são 5 possibilidades de chapéu. A gente vai ter que falar a frase de uma forma empática, ou visionária, ou pragmática, ou estratégica, ou piloto do caos. Certo? Então eu vou sortear aqui qual vai ser. Atenção. Visionário! Agora temos que falar sobre essa frase, um olhar muito mais visionário. Vou trazer frase de volta para a gente revisitá-la. Boa! O perdedor é aquele que sai da quadra e diz, eu poderia ter feito mais. Esse sentimento eu nunca tive. Sempre me entreguei ao máximo. Cara, e aí eu penso em alguns visionários, alguns empreendedores visionários que a gente enxerga aí, que a gente vê. Eu vou, por exemplo, em Steve Jobs, audiência, olha só, não é sobre a tua opinião a respeito das pessoas. Né? Não vamos entrar na discussão, não gosto de Steve Jobs, não gosto de Elon Musk. Tudo bem. Continue não gostando, zero problemas em relação a isso. Mas uma coisa que não se pode negar é o empreendedorismo e mais do que isso, o visionário que são. Né? Quando a gente vai nesses caras, eu vou pegar só esses 2, 3, tá? Eu vou falar de Steve Jobs, eu vou falar de Bill Gates e eu vou falar de Elon Musk. 3 visionários. Tá bom pra ti? 3 visionários. Todas as vezes que eu vi coisas deles e que eu leio eles, eu consigo enxergar ao máximo. Eu consigo enxergar entrega ao máximo. Né? Acho que não tem como a gente buscar futuros, né, entendimento de futuros, fazer algo sobre o futuro, algo sobre a tua visão, se tu não te entregar ao máximo para conseguir alcançá-lo. Boa. Sabe que o olhar que eu tenho disso a gente, quando fala de futuros, e o visionário tem esse lugar, né, de olhar sempre para esses futuros possíveis. Não há um futuro, há diversos possíveis que a gente tem que construir, esses possíveis, esses prováveis, enfim. Ele tem que estar muito parecido com o que a gente está fazendo hoje. A gente tem que ter, parecido não, mas ele tem que ter coisas hoje que fazem muito sentido para esse futuro. Se eu não estiver fazendo nada hoje com futuros possíveis que eu estou desejando, eu não vou chegar nesses futuros, chegar em outros futuros. Quando eu falo de visionário, o visionário é aquela pessoa que tem aquela visão à frente, mas está caminhando para essa visão. Ele usa a visão como objetivo. Já falamos isso outro episódio sobre isso. E aí, se tu não dá o teu 100%, tu não consegue chegar no futuro, porque o futuro não vai chegar. Ele precisa de reformas, ele precisa de mudanças, quebras de paradigmas, de jeito que faz as coisas. Com 50%, 60%, as coisas não vão mudar.
que o mundo ele não vai estar olhando ou construindo ou te apoiando em mudanças, porque o padrão ele é muito saudável para o mundo de hoje como ele é agora. O futuro é incerto, e essa incerteza ela precisa que se quebre alguns ovos para poder realmente comer esse omelete do futuro, ou dos futuros. Então, acho que uma visão visionária é assim, dessa frase, é a gente olhar que realmente o 100% vai propiciar esses futuros possíveis que eu possa chegar. Uma frase, Daniel, só para conectar com o Ale aqui, uma frase do Peter Drucker, né? A melhor forma de prever o futuro é criá-lo. E que tanto que a Lê trouxe, que eu trouxe, que o Daniel provavelmente vai trazer na sequência, desculpa ter interrompido aqui, é essa ideia que para criar a gente precisa focar, né? Botar o 100% na criação, né? Eu quero falar sobre isso, e o pessoal que assiste o canal, nossos 2 inscritos, comentam. Certamente já estaremos mais do que isso. Mas trazer que como é difícil, às vezes, como é também, às vezes, numa roda de amigos conversando, que eu acho que nós estamos aqui nisso, tu conseguir te segurar para tua vez de falar, porque tem tantas coisas surgindo, o cérebro vai borbulhando, mas a gente também não pode sair discutindo ao mesmo tempo como numa mesa de bar, porque senão quem está ouvindo não consegue. Mas é um exercício bem importante de escuta, porque essa é uma das coisas que falta nesse mundo, é escutar. Recado compreendido, tá? Recado compreendido. Não. Eu acho que nós... E nesse ponto... Isso foi a mesa de bar. Isso foi a mesa de bar. Vai, segue. Nesse ponto, eu acho que a gente está indo muito bem. Gosto realmente, espero que a nossa audiência possa escrever isso, nós estamos acertando ou não, mas a gente escuta o outro, né? Pouco a gente se interrompe, e acho isso muito importante para quem está começando como nós, né? Nós estamos no nosso 10º episódio, lembrando isso, hein? 10 episódios já. E quando nós chegarmos no 100, nós vamos fazer uma comemoração legal também. E você, audiência, está convidada para poder participar ao vivo dessa comemoração. Boa. Mas eu queria trazer vários pontos, porque eu também não consigo me segurar, porque o Leandro tocou em algumas coisas que mexem comigo. Por exemplo, esses 3 gênios, né, que é o Steve Jobs, que é o Bill Gates e que é o Elon Musk. E o que eu trago em relação a essa frase sobre eles, a questão deles serem um visionário, e aí contextualizar o que é um visionário, né? O visionário, então, é a pessoa que é capaz de imaginar e conceber um futuro inovador, criativo, né? Então, não só imaginar, porque muitas vezes o cara se acha visionário e está sentado num sofá imaginando o futuro. Cara, o visionário vai lá e de algum jeito tem que fazer acontecer, ou pelo menos estimular isso de alguma forma, ou pelo menos... No mínimo tentar, né, cara? No mínimo tentar. Sonhador e visionário são 2 coisas diferentes. Exatamente. Boa. Mas... e o que eu vejo neles, tá? Eu vi um filme chamado O Triunfo dos Nerds. E para quem é nerd, recomendo fortemente assistir, principalmente quem é nerd velho que nem eu. Porque ele traz bem a criação destas empresas. Tanto a Microsoft quanto a Apple. Mas esse filme é de 1980. Então ele traz uma coisa que estava recém acontecendo, como sendo... sem saber o que aconteceu depois disso. Então é muito interessante, porque quem passou por essa história como nós, a gente consegue ter isso. Mas por que eu trago isso? Porque traz muito a história. E alguns livros, né, como o próprio livro do Steve Jobs, um livro chamado Startup, que é muito bom, que conta a história da Microsoft, que traz que esses caras, eles não estavam ali para ganhar dinheiro. O motivo deles, eles eram visionários no sentido de que eles queriam fazer aquilo acontecer. Não, eles estão pouco preocupados com o dinheiro e muito preocupados até com conseguir fazer aquilo, mostrar para os amigos que eles conseguiam. E eu me lembro de uma entrevista de um dos executivos da Microsoft, o 3º ou o 4º, dizendo isso. Cara, nós não estava lá para fazer uma empresa, nós estava lá para mostrar para os outros que nós sabia conseguir. Então esse motivo, né? Ou seja, eles estavam 100% naquilo porque eles tinham uma crença que aquilo que eles estavam fazendo ia dar certo, e eles precisavam se provar e provar para os amigos que eles conseguiam. Então acho que isso é uma coisa que dá para também discutir. Vamos achar uma frase aí do Steve Jobs ou do Bill Gates e fazer um próximo episódio, porque tem muita coisa para discutir sobre isso. Agora, o que tu falou, Leandro, é o que eu queria falar sobre a frase em termos de ser visionário. Tu precisa ter
resiliência, né? Tu precisa botar 100%, tu precisa acreditar muito. Vem acho que o segundo episódio que a gente falou sobre empreendedorismo, né? Tu precisa, cara, tu acreditar nisso, tu precisa estar 100%, mesmo que o teu vizinho diga, não faz isso, tu tá errado. Cara, é isso. Então, acho que esse visionário nesta frase se encaixa naquele cara que vai se dedicar, vai acreditar 100% naquilo que ele tá fazendo. Genial, né? A gente já falou de 100% de tempo, já falamos de 100% de esforço, agora tá falando de 100% de acreditar. São muito lugar para investir, né? Por isso que poucos chegam lá, né? Mas eu queria agora, Lê, puxar aqui, porque o Daniel fala sobre estar lá pelo objetivo, né? Steve Jobs e Bill Gates e o próprio Musk estavam lá ou estão lá pelo objetivo. Isso hiperconecta na nossa chuva de contexto. Hiperconecta na chuva de contexto. Senhoras e senhores, chuva de contexto. Aonde foi, como foi que Hortência Marcari falou essa frase? Pois para você que é jovem e não conhece Rainha Hortência, uma das maiores jogadoras de basquete da história, inclusive ela foi considerada pela Federação Internacional de Basquete como a melhor jogadora de Copa do Mundo de todos os tempos. Brasileira, melhor jogadora de Copa do Mundo de todos os tempos, faz parte do Hall da Fama do basquete mundial. Ela começou a jogar na seleção aos 16 anos, chegou a ser campeã pan-americana, campeã mundial e vice-campeã olímpica. Ela parou de jogar em 1996, em abril de 2020, ela deu uma entrevista, que estava comemorando seus 60 anos de vida, e deu uma entrevista para a revista Versátil, e ela foi questionada pelo repórter se ela ainda jogava basquete de vez em quando, e a resposta foi de que ela não jogava nem brincando. E aqui conecta com o que o Daniel falou, porque o basquete para ela era algo tão profissional que ela precisava ter um objetivo. Quando perguntaram para ela qual era o objetivo, a resposta dela foi, abre aspas, não perder. Nunca me senti uma pessoa perdedora, nem mesmo quando o resultado não era favorável. Sempre dava valor ao adversário que jogou o melhor. O perdedor é aquele que sai da quadra e diz, eu poderia ter feito mais. Esse sentimento eu nunca tive. Sempre me entreguei ao máximo. Então, dentro desse contexto, cara, conecta com o que o Daniel estava falando do objetivo, né? O objetivo dela era entregar sempre o máximo. Né? Nunca me senti uma perdedora e o meu objetivo era não perder. Não era não perder o jogo, era não perder a minha potência, não perder a minha entrega, não perder a minha capacidade de entrega, né? Então, conecta com isso que Daniel trouxe, né? E legal, assim, que na realidade eu acho que é até um pouco maior, não perder nunca. Porque tanto é que ela parou de jogar até em casa. Ela não joga mais, então, ou ela entra realmente para dar o máximo, e tudo bem se não chegar lá, mas ela fazer o máximo que impede ela hoje. Genial essa frase, porque ela é genial, uma pessoa genial. Tem pessoas geniais no mundo, né? Então e essa é uma pessoa genial. A Hortência é incrível pela história que ela construiu, pelo que ela é e a forma como ela pensa. Olha que drástico isso, e eu acho muito interessante. Ela está falando de 100% de entrega dela no tempo que ela tem, naquela crença que ela tem. Ela uniu os 100% que a gente citou aqui antes, né? O 100% do tempo, no 100% do esforço, no 100% da de acreditar. Do acreditar, né? De crédito. Eu acho que aqui... E é talvez por isso que tem que não é todo mundo, né? Porque a gente chega no máximo a 100, eles chegam a 300. Então a gente não... a história do dei meu 120%, né? É óbvio que tu não dá 120%, mas é que o teu 100% ele tá tão acima da régua, né? Que o troço vai muito além, né? Muito além. Eu tô refletindo aqui, porque isso que você falaram, essa pessoa chega a 300... Eu sou muito mais de acreditar que todo mundo tem as suas potências. É óbvio que cada um tem
algumas coisas melhor e realmente se destacam, não tenho dúvida disso, mas eu acho que as pessoas acabam entrando numa zona de conforto ou que acabam não dando o seu 100%. Não por falta de poder, mas por preguiça. Vamos dizer preguiça, tá? Resumidamente, eu sei que talvez não seja bem isso. Pode ser medo, pode ser preguiça, pode ser segurança, pode ser algo, mas eu concordo contigo. Então, eu não acho que elas chegam a 300, eu acho que elas chegam a 100. Os outros é que ficaram nos 50. E aí culpam, sei lá o quê, ficam... eu sou um crítico que, ao mesmo tempo, o consumidor, por exemplo, fica no celular e depois reclama que o dia passou e eu não fiz nada. Cara, a culpa é só tua, não culpa o mundo, porque... De novo, voltamos à responsabilidade. E essas pessoas assumem essa responsabilidade e vão atrás. É o que a Hortência disse. Eu não vou perder. E pronto. E, cara, eu sei que não foi fácil para ela. Eu sei que ela treinava 18 horas por dia. Então, não é fácil para ninguém. Só que alguns acham, sabe? Ele se deu bem, ele tem, sei lá o quê, preferência de paz, ele tem sorte. Aquela frase da sorte que eu não vou lembrar agora, mas que é maravilhosa, né? Acorda cedo todos os dias e alguma coisa. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? Exatamente. Acho que é do Oscar essa frase, não é? Tem de vários. De vários. Tiger Woods falava também. É isso, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Eu acho que a dedicação é isso, né, cara? O day 100% para mim não é day 100% só na hora do jogo, né? Eu treinei bem, eu me preparei bem, eu entrei bem, mente focada, e aí aqui eu estou dando o meu 100%. Fiz o meu melhor. Fiz o meu melhor, esse é o melhor que eu consigo fazer hoje. Eu acho que aqui entra esse entregar 100%, né? Hoje e sempre, né? Porque esse 100% ele não é um evento, né? Ele é um hábito, ele é uma forma de ver o mundo e de fazer as coisas que têm que ser feitas. E aí vem algumas coisas interessantes. Agora eu tava... De novo, realmente esse episódio, o melhor, né? Sempre, eu acho que esse aqui é o melhor episódio. Porque, eu não consigo falar de tanta coisa que eu tô pensando em relação a isso, né? Porque nossa abertura do nosso podcast é uma caixa se abrindo e o cérebro saindo da caixa. E aí vem aquele negócio do fora da caixa. Essas bobagens que vocês falam aí, como coaching que vocês são, mas sai da caixa, sai da zona de conforto. Coisa nenhuma, eu quero a minha zona de conforto, eu trabalho muito para estar na minha zona de conforto, mas o que eu quero dizer com isso, na verdade, é exatamente isso, né? Essas pessoas, elas não se botam em zona de conforto, elas vão atrás de um objetivo, e eu me lembro daqueles cursos de gestão, é muita bobagem ao mesmo tempo, mas... Não, você está no Mar Azul, você tem que sair do Mar Azul, porque o mar vai acabar, porque sei lá o quê... e acho que essas pessoas elas faziam isso mesmo, né? Apesar de eu reclamar disso, mas esse é o diferencial, né? É a pessoa que não está satisfeita ou que ela bota um objetivo forte e se dedica muito para chegar lá, né? Aquilo algo a mais, é realmente ir atrás e se dedicar, né? E eu acho que não tem objetivo hoje na vida. Deixa a vida me levar. Talvez esse seja uma das diferenças. Boa. O Leandro falou mais cedo um pouco sobre accountability, e accountability é aquela forma de agir onde tu entende que está contigo a situação. E tem um cara chamado Mark Samuel que ele conta que tem um looping. Dada uma situação que aconteça, o que tu vai agir? Tu vai para o looping de accountability, ou seja, de responsabilizar, ou tu vai para o looping de vitimização? Quando vai para o loop de accountability, tu vai o quê? Tu começa a reconhecer a realidade, aí tu entende a tua participação, a tua responsabilidade sobre aquilo, tu realmente entende onde tem que ajustar, tu implementa e vai evoluindo. Na vitimização, não. Tu começa negando, tu vai para a culpa, tu vai para a justificativa. Quem não fica o tempo inteiro justificando quando não conseguiu, não importa a justificativa, é o que tu vai fazer a partir daquilo que aconteceu. Resistência, ressentimento, e a gente está muito acostumado a se vitimizar. E eu acho que o bacana dela, assim, que eu acho que é um grande valor que ela está trazendo para nós todos aqui, é não te vitimiza. Tá tudo contigo. O jogo tá rolando.
dá o que tu quer dar. Se é melhor, se quer dar o teu melhor, é melhor. Se é os teus 30%, como o Daniel falou assim, que as pessoas não querem dar, seja por preguiça, seja por medo, não importa qual o motivo, dá aquilo que tu quer dar, não tem problema. Para ela acha que ela não poderia se vitimizar. O perdedor é aquele que se vitimiza, que nega, que justifica, que resiste, se desespera, se ressente, mas não dá o 100%. Tem o grande Mário Sérgio Cortella, ainda não usando nenhuma frase dele aqui. Aliás, ele está convidado para vir participar das nossas discussões, né? A hora que ele quiser, só nos procurar, a gente abre uma... Aceita o invite. A gente vê na agenda e joga. Ele dizia o seguinte: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu acho que esse é o dar 100%. Faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. É o treino, é a preparação, é a responsabilização por fazer. Te entrega, velho. Te entrega. Te propôs, te entrega. Eu acho que essa é a essência da frase. Porque se tu te propuser a fazer algo e não te entregar, tu não te propôs. És um perdedor. Tu não te propôs a nada. Tu tá te enganando. Tá te vitimizando, tu tá criando tu quer ter certeza que tu não ia conseguir fazer. Tá te sabotando para poder chegar lá. Viu? Eu sabia também, né? Que não poderia, não. É isso, né? É sempre mais fácil achar uma desculpa. E todos nós passamos por isso, inclusive a Hortência certamente também. Ela fez escolhas, mas algumas coisas ela se entregou para fazer mesmo e se dedicou a fazer. E volto nos exemplos, né? Academia, regime, deixar de fumar. Cara, existem vários objetivos que a gente bota, mas a gente não se entrega 100%. E aí a gente não consegue. E depois reclama que é difícil. Então, é mais fácil reclamar, né? Não, e é que dói, né, Daniel? Dói eu dizer não consegui porque eu não consegui. É muito pior. É muito pior do que dizer foi o mundo. O mundo é mais fácil de culpar, né? Total. O Ale falou, é ser vítima, né? Cara, é muito menos dolorido tu ser vítima do que tu ser o culpado. Né? Isso, voltando para minha área, nossa, né, Leandro, de tecnologia, né? Isso a gente ouve muito, né? Cara, deu problema, mas problemas acontecem. Não, cara. O cara tem que... problemas acontecem, mas o cara tem que ficar no mínimo constrangido de ter dado. É isso aí. E acho que na vida da gente é um pouco assim, né? Cara, problemas vão acontecer, erros a gente vai cometer. Não tem problema, cara. Não tem problema no sentido de acontece. Não te mata por isso e não pelo contrário, reage. Mas sofre, né? Sofre Sente. Um pouquinho, senão tu não aprende. Se tu simplesmente botar a culpa no mundo, tu não aprende. E aí tu vai errar de novo. E aí errar uma vez é normal, errar duas, como é que é, não sei o que, errar três é burrice. Né? Então, cara... Genial, muito bom, pessoal. Estamos chegando ao final do nosso episódio 10, com uma camisa 10. Eu nem sei se é a camisa 10 dela, não era, né? Da Hortência, mas ela é a do basquete, 4. Camisa 10, camisa 4. Mas é o episódio 10 do Ampliadamente. Leandro, Daniel... Estamos aqui finalizando o nosso dia de hoje, nosso episódio de hoje, convidando a audiência, mande frases, traga aforismos, citações que incomodam, provocam vocês, nos questione, nos provoque, nos desafie com frases diferentes, frases difíceis, frases que vão fazer a gente ir para um caminho que a gente jamais pensou ir, porque o valor do Ampliadamente é a gente ampliar nossas próprias conversas. Certo, pessoal? Muito obrigado, eu sou o Ale Jacob. Leandro, genial. Senhoras e senhores, valeu. Obrigado, Daniel, teu 100% de hoje. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.